A safra da soja avança no Rio Grande do Sul. Depois de anos de perdas, o estado se prepara para colher uma produção recorde. O seu Reneu é agricultor de Tuparendi, no noroeste do Rio Grande do Sul. Este ano, ele plantou quase 600 hectares de soja. Começou a colheita essa semana e está satisfeito com o resultado até agora. A produtividade média na lavoura dele está em 65 sacas por hectare. Até agora foi razoavelmente bem. A produção nós não podemos se queixar, né? A maioria das lavouras se desenvolveu bem. E a safra deste ano deve ser cerca de 70% maior que a do ano passado. Lembrando que a safra anterior, aqui no estado, foi afetada pela estiagem. Foram em torno de 18 sacos de média na nossa região, né? Então a perda bem significativa. A expectativa é que a safra de soja esse ano seja a maior da história no estado. Devem ser colhidos 22 milhões de toneladas. O seu Adelino, que no ano passado foi bem prejudicado pela estiagem, diz que agora está colhendo bem mais. A produtividade média está em 53 sacas por hectare. Ah, sim, muito melhor que o ano passado, foi bem melhor esse ano. A lavoura tem mais palha, deu mais produção, né? O ano passado fechou em 30 e poucos, né? Se a produção está indo bem, por outro lado, o preço da saca de soja hoje sendo cotada no Rio Grande do Sul numa média de R$ 116, não agrada os produtores. Neste mesmo período do ano passado, custava R$ 145. São 3 safras perdidas, né? E com preço alto. E agora nós vamos produzir bem, mas com preço baixo. No Maranhão, os agricultores também colhem a soja, mas lá está difícil escoar a produção. As estradas estão péssimas. Os agricultores aproveitam as horas de sol para colocar as máquinas no campo e já conseguiram colher 70% das áreas cultivadas com soja. Isso mesmo depois de um mês muito chuvoso, o que dificulta o trabalho. O problema agora é transportar a produção com tanta lama. As chuvas pioraram a situação das estradas que ligam as fazendas aos armazéns no município de Balsas, no sul do estado. Os perrengues com as péssimas condições das estradas usadas para escoar a safra de grãos são uma rotina para os caminhoneiros. Esta carreta, por exemplo, ficou empacada porque não deu conta de subir a ladeira. O motorista teve que acionar o macaco para evitar que o veículo desça ladeira abaixo. Nós estamos vindo aí, teve um morro para trás aí que nós desceu escorregando, ó. A estrada tá feia demais. Nós estamos desde ontem, desde as 6 horas da tarde parados para poder subir o morro na frente e agora. São viagens longas e os caminhoneiros não conseguem passar dos 20 km por hora, pelo risco das carretas quebrarem ou ficarem atoladas. Se o carro não andar meio no cuidado aí, não tem o que aguenta aí nessas estradas aí, viu? Tampa que solta, é molejo que quebra, é frete ruim, o cara tem que ir se virando, né? O cara tem que dar de comer pra família, né? Tem as contas do cara, então tá complicada a situação, viu? Esse trecho de 115 quilômetros liga Balsas, no Maranhão, a Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Uma região com mais de 100 mil hectares de lavouras de soja e milho. O asfaltamento da rodovia faz parte do plano de expansão da malha viária do governo federal. Mas, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, não há projeto em andamento para iniciar as obras. Enquanto isso, os agricultores tiram dinheiro do bolso para serviços emergenciais e já construíram até uma ponte de cimento e estrutura metálica para garantir a passagem das carretas. A safra já não vai ser tão boa. E mais a estrada que a gente tem que arrumar e os preços baixos, então o lucro é pouco. Nas rodovias estaduais, a situação também é crítica. Na MA 006, por onde passa quase a metade da produção maranhense de grãos, o asfalto está cheio de buracos que atrasam as viagens e causam prejuízos. O frete já é pequeno, entendeu? Já é barato, manutenção de caminhão caro, entendeu? E aí é desse jeito as coisas. A Secretaria de Infraestrutura do Maranhão informou que está executando serviços de manutenção em parte da rodovia e aguarda a estiagem para trabalhar em novos trechos.
O preço baixo do boi ainda preocupa criadores de Goiás. Eles buscam alternativas para manter as contas em dia. 4 vezes ao dia, essa cena se repete no confinamento em Goianésia, na região central de Goiás. Os mais de 30 mil bois chegaram aqui ainda garrotes, pesando entre 8 e 10 arrobas. Os animais ficam nesses piquetes e engordam em média 1,5 kg por dia. A meta é atingir 15 arrobas em até 120 dias, quando vão ser vendidos para um frigorífico da região. A gente trabalha com varia de 3 a 4 tratos ao dia. O ideal é quanto mais conseguir, melhor é, porque você estimula o animal aí no coxo. Para conseguir bons resultados, o gasto com o manejo dos animais é alto e o mercado não está muito vantajoso para os criadores. Do ano passado para cá, o preço da arroba apresentou queda. Em março de 2023, aqui no estado de Goiás, foram feitas negociações com a arroba a R$ 240. Agora, o preço está em torno de R$ 220. E um dos motivos para esse declínio é o grande volume de animais disponível no mercado. Para minimizar os impactos da queda nos preços da arroba do boi, a administração do confinamento tomou uma decisão. Travou o valor da venda dos animais na Bolsa de Valores, em contratos futuros. Dessa forma, não sofre com as variações do mercado. Quando a gente sai para comprar os animais para vir para a engorda, esses animais já são fixados em bolsa. Isso nos dá uma segurança para a gente poder comprar os animais e ter uma margem no final do confinamento, né? Já nesta fazenda, também em Goianésia, o seu Ivo de Castro cria 600 animais a pasto. O ciclo de engorda leva 2 anos e meio, mas a ideia é reduzir esse tempo. Na época do meu pai, ele abatia um boi com 5 anos. Hoje eu estou tentando abater com 2 anos e meio. Talvez daqui a um tempo é 1 ano e meio. Tem que ser eficiente. Mesmo com os investimentos para reduzir os custos de produção, seu Ivo está ganhando menos este ano. A margem de lucro por aqui caiu 15%. Por enquanto, o jeito é esperar pela recuperação do preço da arroba. A esperança nossa é de vender um boi na faixa de 30, 40 reais a mais do que eu estou vendendo. Aí começa a melhorar. E o preço do boi em outras regiões do país caiu mais um pouco essa semana. Na sexta-feira, em Vitória da Conquista, Bahia, a arroba vista saiu por R$ 215. José Bonifácio, São Paulo, 215 também. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, 220. A média CPE dos preços do estado de São Paulo fechou em R$ 230,40, uma queda na semana de 0,8%. Outros produtos agrícolas também fecharam o mês em baixa nas bolsas internacionais. O café Conilon caiu 2%, suco de laranja 1,3%, café arábica 1%. A soja e o cacau tiveram uma pequena queda de 0,1%. O algodão subiu 0,6%, açúcar 1,3%, trigo 2,3%. E o milho subiu 3,4% em março. Apesar da queda na cotação do café Conilon no mercado externo, por aqui o preço do grão bateu recorde. Veja esta e outras notícias do campo. No Espírito Santo, os cafeicultores comemoraram a valorização do café Conilon. A saca chegou a R$ 955 em março, o maior valor da série histórica iniciada em 2001. O Espírito Santo é o maior produtor de Conilon do país. Os preços estão em alta desde o final do ano passado e se aproximam do valor do café arábica. O governo federal aprovou medida para socorrer produtores rurais mais impactados pelos problemas climáticos na safra atual. Produtores de soja, milho e da pecuária leiteira e de corte das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte agora podem adiar ou parcelar débitos relativos a contratos de investimentos com vencimentos em 2024. Santa Catarina começou a colheita do pinhão. A expectativa é que a produção fique perto de 6 toneladas neste ano, uma alta de 30% em relação a 2023. Desta vez, as condições climáticas foram favoráveis ao pinhão. O período de colheita vai até julho.
e veja a seguir. Você já ouviu falar em farinha d'água? A gente veio até o município de Bragança, no Pará, para mostrar como ela é feita e também para contar um pouquinho da história dessa farinha tão tradicional no norte do país. A reportagem que você vai ver agora atende a um pedido que vem de 7 Barras, São Paulo. A Tawane de Souza diz aqui: amo comer farinha d'água e gostaria de saber como ela é feita. Os repórteres Bruna Marim e Wellington Valsec foram até o município de Bragança, no Pará, um campeão na produção desse tipo de farinha. Farinha de Bragança é outro patamar, boa, né? A gente não vive sem farinha. A gente não come uma determinada comida com farinha, né? A gente come a farinha com as comidas que tiver, né? É com tudo, é banana, melancia, é mamão, o que for de fruta, só desce se for com farinha para mim. Se não for, não desce. A farinha d'água faz parte da identidade da população de Bragança. O município litorâneo, localizado na região nordeste do Pará, é considerado um dos mais antigos do estado. Portugueses e franceses chegaram aqui em 1613, mas a farinha feita da mandioca já existia há muito tempo. Quando os colonizadores chegaram aqui, os indígenas que habitavam aqui as margens do rio Caeté, eles já tinham a farinha como um elemento central da sua alimentação, né? E com o passar do tempo, só foi dinamizando o processo produtivo e fazendo com que cada vez mais eles fossem incorporados à cultura alimentar do Bragantino. Hoje, mais de 180 mil habitantes vivem no município. A renda vem principalmente da pesca, do turismo e da agricultura. Mas é a farinha d'água que leva o nome de Bragança por aí afora. Há 3 anos, ela recebeu o selo de indicação geográfica, o IG. Ele garante a origem e a qualidade do produto. A farinha de Bragança é diferente das outras farinhas d'água? Sim, com certeza. O processo produtivo dela é diferenciado. Então, na hora que você prova, ela está mais crocante, mais uniforme, a acidez dela é menor. Talvez por isso que tem essa fama toda da farinha de Bragança. Para ver como se faz a famosa farinha d'água, viemos encontrar um dos mais conhecidos produtores do município, o seu Benedito Batista, ou melhor, o seu Bené. Sou formado na Escola da Vida. Na Escola da Vida eu tenho diversos diplomas de trabalho. Aos 77 anos, ele já viajou o Brasil todo e foi até para a Itália falar sobre o processo de produção. Ao lado do primo Carlito, o seu Bené me leva até a roça de mandioca da família, onde tudo começa. Ó, Bruna, aqui é a roça. E por que tem bastante mato assim? É porque sempre aqui ela fica assim com esse matagal, porque essa terra aqui ela não tem agrotóxico. Ela cresce muito rápido o mato, diferente da onde tem o agrotóxico. Por que o senhor aprendeu o trato na roça de mandioca? Isso aqui a gente vem da minha família, minha mãe. Porque eu fui filho de mãe solteira, criado com padrasta. Que isso aqui, eu aprendi isso aqui, não foi na escola. Isso aqui foi um dom de Deus. E vendo a minha mãe trabalhar, me ensinando a trabalhar, como é que se trabalha. Quase toda a mandioca colhida na lavoura é transformada em farinha d'água. Eles plantam um tipo de mandioca brava, que deixa a farinha com a cor mais amarelada. Quantas cestas dessa aqui o senhor colhe por dia? Olha, aqui varia, né? Se, por exemplo, a gente vai fazer 5 sacos de farinha, tem que arrancar 50 cestas dessa aqui. Vai dependendo do que a gente vai, as precisão da gente, como vai comprar alguma coisa, né? Para casa, ou se for só para alimentação, a gente diminui. A farinha d'água recebeu esse nome por causa desta etapa do processo de produção. Logo depois de colhidas, as mandiocas são colocadas na água, com casca e tudo. Aqui elas ficam de molho por 4 dias. É diferente de outras farinhas, que são torradas com a mandioca crua e ralada. Essa etapa ajuda a retirar as substâncias tóxicas presentes na mandioca brava. Antes, isso era feito nos igarapés da região. Então era aqui que vocês colocavam mandioca antes? Era, aqui antes a gente colocava aqui, olha. Para evitar a contaminação da água dos igarapés, essa prática foi proibida. Por isso, o processo é feito nesses tanques. Aqui ela amolece
a casca sai facilmente e vira o que eles chamam de puba. A massa é colocada no caititu, que é este ralador. E ainda recebe um pouco mais de água. Eu vou lavar essa massa aqui porque ela fica azeda, um pouco azeda, né? Que justamente é para tirar o acidez, mas ajudar a tirar o azedo. Chama de farinha lavada, é por causa que é lavada a massa. É como eu estou fazendo aqui, justamente é isso aqui, ó. Depois desse processo, a farinha vai para o tipiti, um espremedor de palha criado pelos indígenas. O líquido que sai da mandioca é o tucupi, utilizado em muitas receitas da culinária amazônica. E a parte sólida vai para a peneira. Tem que peneirar bem. Peneirar bem aqui, ó. Para torrar a farinha, o tacho precisa estar bem quente, mais de 200 graus Celsius. O seu bené mexe sem parar durante 1 hora ou mais, até começar a criar esses grumos. Depois ele dá mais uma passada na peneira para uniformizar o tamanho. E enfim, está pronta a famosa farinha d'água de Bragança. Como que o senhor sabe que está no ponto? É porque na crocância dela. Você vai provando? É, provando. E agora ela já está boa? Já está no ponto. Já que você veio para conhecer a farinha d'água de Bragança aqui na região nossa aqui, na nossa comunidade, eu vou lhe dar para você degustar aqui. Fresquinha. Com a mão, fresquinha. E aí você vai me dizer se tá combina o sabor. Ó, crocante. Isso. Uma delícia. Muito boa. Tá de parabéns, seu Bené. Obrigado. O seu Bené vende o quilo da farinha d'água por R$20. E depois do intervalo, como controlar o ataque de pulgão nas folhas da couve. E uma curiosidade de um telespectador do Rio de Janeiro. Será verdade que as cabras só emprenham nos meses de março e abril? Voltamos com mais perguntas e respostas. Será verdade que cabra só fica prenha nos meses de março e abril? Essa é uma dúvida que veio da região serrana do Rio de Janeiro. O repórter César Daci levou a questão para um especialista de São Paulo. Olha, se é verdade que as cabras emprenham somente em março e abril, todos os nascimentos ocorreriam sempre em agosto e setembro. Isso porque a gestação dura em média 150 dias. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o veterinário Sebastião Faria. Afinal, esse calendário faz sentido? Faz sentido, ele só não é tão restrito assim. Mas, na verdade, essas cabras de raças leiteiras que nós criamos vieram de regiões de clima frio e sofreram uma seleção natural para produzir os cabritos somente na primavera e verão, quando o clima é mais ameno e tem mais abundância de alimento. Há um sistema neurológico e hormonal que é regulado pela duração do comprimento do dia. Conforme os dias vão ficando mais curtos, entre o final do verão e a entrada do outono, que para nós é agora, março e abril, esse sistema começa a operar e elas vão começar a entrar em cio durante um período que pode se estender até a entrada do inverno ou até um pouco mais. E aí esses cios começam a ficar mais raros. Então, sim, os cios se concentram no primeiro semestre e os nascimentos se concentram no segundo semestre. A questão é que quando a gente passa a ter uma produção comercial, nós precisamos ter uma produção de leite, por exemplo, o ano todo. Então, a gente precisa lançar mão de algumas técnicas para produzir cios também no segundo semestre do ano. Que medidas são essas? A gente pode ir por 2 caminhos. O mais prático é introduzir uma manipulação da luz dentro do galpão. A gente vai enganar o organismo da cabra fingindo que é verão. Então a gente vai acender as luzes do galpão, deixar ele bem iluminado durante 60 dias a partir do início de junho, das 5 da tarde às 10 da noite. O que a gente fez? A gente estendeu o período do dia. Quando chegar no final de julho, concluídos os 60 dias, a gente desliga isso. Para o organismo desse animal, parece que nós estamos entrando no outono.
e a gente pode associar isso ao chamado efeito macho, que é trazer o bode para passar alguns minutos dentro do galpão das fêmeas, porque essa estimulação visual, o cheiro, a presença desse bode ali, também ajuda a ativar o sistema reprodutivo delas, para que elas comecem então a entrar em cio nos meses seguintes, e a gente vai ter cios no segundo semestre e leite o ano todo. E qual é o outro caminho? O outro caminho vai precisar de um acompanhamento veterinário, é fazer uma manipulação hormonal. É um dispositivo que a gente coloca dentro da vagina da cabra e faz um protocolo para indução de cio. Aí todas vão entrar no cio em dias pré-determinados. É mais usado para inseminação artificial, para a gente concentrar os trabalhos, e aí pode ser feito em qualquer momento do segundo semestre, porque ele produz um cio muito rapidamente. Bom, o criador precisa dessas estratégias para poder ter renda o ano todo. Exatamente. Então ele vai conseguir distribuir melhor os partos, vai ter produção de leite ao longo do ano ou produção de cabritos e consegue ter renda, porque as despesas acontecem o ano inteiro. Em regiões em que os dias são mais longos, como no Nordeste, naturalmente o cio da cabra ocorre de forma mais distribuída durante o ano. O Igor Coelho, de Amajari, Roraima, mandou fotos de uma frutinha que, segundo ele, é cheirosa, saborosa e que estava às margens de um córrego no meio da mata. Ele quer saber que fruto é esse. Igor, o agrônomo Chukit Kurosawa, consultor do Globo Rural, diz que você encontrou aí a goiaba de anta, que apesar de ter esse nome, não tem nada a ver com a goiaba comum que a gente conhece. Essa é uma planta nativa da Amazônia que dá frutos comestíveis, bem adocicados, polpa amarelo claro e sementes miúdas. Na natureza, a goiaba de anta é alimento para animais silvestres como macacos, jabutis, morcegos e, claro, das antas. A produção de couve da Tatiana Santos, em Caçapava, São Paulo, está desse jeito aqui, com as folhas amareladas. Ela quer saber o que causa esse problema. Vamos ver. Seu Hélio lida com a agricultura desde criança. Produzo melancia, abobrinha, quiabo, mandioca e couve. Qual que é o principal problema que o senhor tem com a couve aqui? É o pulgão, né? O pulgão, desde que existe, né? A couve, ela vem tendo problemas. É, Tatiana, essa situação que o seu Hélio enfrenta há tanto tempo pode ser a razão do amarelamento das couves da sua horta também, como explica o técnico agrícola Alan Ribeiro. A gente notou ali pelas fotos que é o pulgão verde que está atacando as couves dela. É o pulgão mais comum, né, no ataque às brascas, então ele ataca muito a couve, o repolho, o brócolis, e aí ele vai cometer esses estragos na planta. É nos períodos mais secos do ano que o pulgão ataca. Ele faz isso se alimentando da couve. Porque tem os açúcares que ele precisa, que são nutritivos para o pulgão, e por isso que ele vem até a folha da couve em busca dessa nutrição. Tem outro problema. Esse pulgão pode transmitir viroses para a planta. O pulgão vai fazer isso de 7 a 20 dias, e aí ele pode reduzir drasticamente a produção de folhas, entre 50% até 80%. E o que faz com essa couve? Essa couve, na verdade, a gente vai ter que descartar essas folhas que estão atacadas, né? Não há muito o que fazer. E aí a gente vai ter que pulverizar um produto aqui que consiga repelir o pulgão. Pode ser produto químico ou biológico, mas o Alan faz um alerta. As brássicas, de um modo geral, elas têm uma cera, né, nas folhas. Essa cera visa proteger ela da transpiração excessiva, né, então é para ela não perder a água, e também proteger ela dos raios excessivos do sol. Essa cera, ela impede a aderência do produto que está sendo utilizado. A água bate e ela vai embora, ela não adere. Então, Tatiana, não adianta ignorar a existência dessa cera nas folhas e sair aplicando os produtos. Por isso, o Alan vai explicar o que fazer para driblar essa situação e ter um controle eficiente, né, Alan? De que forma? Então, Pedro, para que o produto que a gente vai usar tenha aderência na folha, a gente vai ter que usar um espalhante adesivo, que nesse caso a gente vai usar detergente neutro. E que produto que a gente vai misturar com o detergente? A gente vai utilizar um produto natural, que é o óleo de nim, que é um inseticida, um dos mais antigos usado pela humanidade e que tem boa eficiência no combate ao pulgão. Você deve colocar no pulverizador 10 ml de óleo de nim mais 10 ml de detergente neutro. Em seguida, adicione 10 litros de água. Misture bem e aplique nas couves.
principalmente na parte de trás, onde tem mais pulgões. Esse manejo ele vai cumprir tanto a função de controlar as áreas infestadas, porque o produto que nós estamos usando aqui, o óleo de NIM, ele é tóxico ao pulgão, vai controlar, né? Como também vai prevenir se essa área não estiver atacada, uma vez que a utilização do NIM a cada 15 dias ou uma vez a cada mês vai transformar esse ambiente num ambiente ruim, né, para o pulgão se aproximar, e se ele se aproximar, ele não vai se reproduzir nesse ambiente. Tatiana, com sorte, na natureza, você também encontra boas aliadas, as joaninhas. Uma única joaninha pode comer até 40 pulgões por dia. Tatiana, o técnico recomenda que você pare de fazer as pulverizações com óleo de NIM pelo menos 5 dias antes de começar a colher a couve. O Roberto, do Rio Grande do Norte, quer começar uma criação de porcos e precisa de informações. Vamos lá, Roberto, pegue seu celular, abra a câmera e aponte para o código que aparece na tela. Você vai ter acesso à edição atualizada desse livrinho da Embrapa, com 500 perguntas e respostas sobre suínos. Aqui tem informações sobre manejo e alimentação dos animais, além de explicar como devem ser as instalações e os equipamentos da granja. Esse material também está lá no nosso site, g1.com.br/Globo Rural, e é de graça. Quer fazer como o Roberto e participar do Globo Rural? É só mandar uma mensagem para a gente. O número do nosso WhatsApp é 11 98895 5505. Vale mensagem de texto, fotos e vídeos. A gente só não recebe áudio. E não se esqueça de mandar, junto com a sua pergunta, o seu nome e o do seu município. Os eventos da semana. Feira Agrotecnológica no município de Almas, Tocantins. Festa da Gaita em Almirante Tamandaré do Sul, Rio Grande do Sul. Seminário sobre pinhão em São Joaquim, Santa Catarina. No Paraná, exposição agropecuária em Londrina. E Festa do Carneiro em Ipiranga. Encontro de comitivas em Goiânia. Curso sobre inseminação de abelhas em Muzambinho, Minas Gerais. Exposição agropecuária em Divino de São Lourenço, Espírito Santo. Em São Paulo, Festival de Outono em Mogi das Cruzes. E Festa do Caqui em Itatiba. Um inseto bem pequeno perturba a vida de agricultores e trabalhadores rurais em Santa Catarina. O problema levou o município de Luiz Alves a decretar situação de emergência. O município de Luiz Alves fica no Vale do Itajaí. Aqui, o forte é a produção de banana. A expectativa para este ano é produzir mais de 130 mil toneladas da fruta, nos 4.200 hectares plantados. Uma parte pertence à empresa do Henrique. Só nesta propriedade são 45 hectares de cultivo. Mas por aqui está difícil manter os trabalhadores. Tem muitos que já vieram trabalharam um dia de serviço e depois não vieram de novo, novamente, por conta do maruim, que acaba incomodando muito. O maruim é uma espécie de mosquito, comum em áreas de manguezais e em plantações de banana. Luiz Alves é uma das cidades catarinenses que mais produzem a fruta. Os agricultores estão acostumados a lidar com o inseto durante o trabalho, mas eles dizem que nunca viram nada parecido. Esse ano, não sei por que, se for por causa do clima, por causa da umidade, mas aumentou muito a produção do maruim e acaba atrapalhando muito nós no serviço. O mosquito encontrou condições para matéria orgânica e umidade. Então, aonde você tem matéria orgânica junto do solo, por exemplo, dentro de um bananal, na beira de um rio, no gramado de uma casa, e tem umidade, isso favorece a reprodução, a postura dos ovos e o desenvolvimento das larvas e, obviamente, os adultos. Então, períodos de muita chuva, muito calor, são sempre muito propícios. Com o decreto de situação de emergência, o município pretende liberar recursos para acelerar uma pesquisa coordenada por uma universidade da região. A intenção é colocar no mercado um produto biológico para combater o maruim. E vamos a mais um giro de notícias da semana.
No Rio Grande do Norte, o açude Gargalheiras transbordou pela primeira vez desde 2011. O momento da sangria era esperado já há 13 anos pelos moradores aqui de Acari, no Seridó Potiguar. Quando a água ultrapassou o paredão de pedras de 25 metros, teve até queima de fogos aqui no açude Gargalheiras. Com o açude cheio, cerca de 60 mil pessoas devem ter abastecimento de água garantido pelos próximos 4 anos. No próximo bloco, a gente vai mostrar para você iniciativas de saneamento rural e de reflorestamento de áreas degradadas que vem mudando a realidade do município de Socorro, na Serra da Mantiqueira. Saneamento básico no Brasil ainda é um problema sério. Nas cidades, o tratamento de água e esgoto mal alcança metade das residências. E no campo, a situação é muito mais alarmante. Para melhorar esse quadro, o município paulista de Socorro, que já tem uma tradição no cuidado com a água, leva biodigestores simples e baratos para as moradias rurais. O repórter Filipe Mancuso vai contar. Um som tão sutil quanto poderoso. Estamos no município de Socorro, caprichosamente aconchegado entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Por aqui a água jorra à vontade. São mais de 1.300 nascentes catalogadas. Fontes de água potável acessíveis transformadas em bebedouros públicos. Essa água o senhor não troca? Não, quando isso. É da hora. Só que a água que brota das nascentes segue limpa em seu curso por pouco tempo. Na zona rural do município, praticamente não há coleta de esgoto, uma realidade nacional. Mais de 90% das moradias rurais brasileiras não têm nenhum tipo de coleta de esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil, que atua na ampliação do saneamento básico no país. As casas rurais são isoladas, né? O relevo é muito acidentado, então seria totalmente inviável economicamente fazer uma ligação de esgoto todo, de um conjunto de casas para fazer a estação de tratamento de esgoto. Como é que está a questão do... O ambientalista Thiago Sartori foi quem implantou o projeto dos biodigestores no ano passado, quando era secretário do Meio Ambiente do município. Como uma solução integrada não era economicamente viável, a Prefeitura de Socorro optou por modelos individuais de tratamento do esgoto doméstico, os biodigestores. A população do campo recebeu pouco mais de 300 equipamentos como esses daí na primeira fase do projeto. A tarefa de conscientizar os moradores sobre a importância da iniciativa ficou para as agentes de saúde da família. Dona Maria! Oi, bom dia. E a saúde, como que tá aqui? Muito bem. Tá tudo bem? Tá tudo Seu Zé tá bonzinho? Bom, graças a Deus. Eu sou nascida aqui, então assim, eu tenho 41 anos que eu moro nesse bairro. Então, eu tô cuidando do terreno que era dos meus avós, né, dos meus pais, e eu tenho filhos e eu já tenho neto. Então, assim, para mim, penso no futuro deles também, né? Na roça, quase sempre o esgoto ou é enterrado em fossas ou vai direto para o rio. Justamente o que acontece aqui, na casa da dona Maria Luísa e do seu José Benedito. A gente pescava no rio porque tinha bem pouco morador. Aqui na redondeza era só o pai, a família nossa. Depois era umas casas só e também ninguém soltava esgoto no rio. Você pescava e podia comer o peixe. Hoje em dia não dá, acho que nem peixe no rio não dá tendo mais, porque de tanta porcaria que joga no rio. O biodigestor funciona assim. A matéria orgânica que vem do vaso sanitário cai nesse tanque fechado e vai para o fundo do equipamento, onde ocorre a separação do sólido e do líquido. O material sólido é digerido, ou seja, comido pelos micro-organismos presentes no próprio esgoto. A parte líquida vai para um filtro interno sem oxigênio. É nesse compartimento que as bactérias fazem o trabalho de decomposição dos dejetos. A água sai tratada com micronutrientes, que podem ser usados na irrigação dos pomares.
O equipamento pago pela prefeitura custa R$ 2.000 e tem capacidade de tratar 750 litros de esgoto por dia. Dentro do nosso organismo, nosso corpo, no nosso intestino, tem um monte de bactéria que mora lá. E essas bactérias que moram no nosso intestino, elas que vão quebrando toda a comida que cai lá e faz com que o nosso organismo consiga absorver esses nutrientes. O biodigestor é o intestino da casa. A função dele é simplificar tudo que ele recebe e deixar isso tudo bem facinho, disponível para as plantas poderem absorver esses nutrientes. O esgoto vai sair de lá do banheiro, vai entrar no biodigestor. A instalação é por conta dos moradores, mas o Vinícius está sempre por perto para dar uma força. Ele é do Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais, ONG que desenvolveu o projeto dos biodigestores. O esgoto muitas vezes ele é visto como um problema. Nossa, um problema que eu quero me livrar. Então eu abro um buraco e sumo com esse esgoto e tampo e não quero saber. Ou então eu jogo no rio. Então essa lógica de tratar essa água como um problema é que a gente trabalha para reverter essa ideia. O esgoto não é um problema. Se ele for tratado, ele é uma fonte de recurso. Dá trabalho, o equipamento é pesado. O seu José precisou da ajuda de um vizinho para encaixar o biodigestor neste buraco que já estava aberto no quintal da casa. Ainda falta conectar o equipamento com o vaso sanitário. A dona Maria não vê a hora de usar essa água no pomar, forrado de pêssegos. Eles vão ficar contentes, né? Felizes. Vai dar mais vida para eles também. Na chácara da dona Maria Helena e do seu José Carlos, o biodigestor já foi instalado. O casal está bem animado com a novidade, mas eles não abraçaram a ideia logo de cara, não. Eu fiquei meio com cisma por causa de sair da onde sai, né? Eu falei assim, essa água aqui vai contaminar todos esses lugares aqui. Eu achei que foi, nossa, uma coisa que no começo acho que a gente ficou meio, nossa, será que isso vai dar certo? Mas deu. Saber que está contribuindo é muito bom. Nossa, é. Não, mas eu que vivo defendendo a natureza ainda. Então, aqui tem um cano que sai daqui. A prosa mal tinha começado e uma bela desculpa para aceitar aquele cafezinho gostoso de roça, esperando a chuva passar. O café faz parte da vida nossa. A vida inteira lidando com café. Isso desde os 13 anos eu lido com café. A chuva acalmou só no dia seguinte. Aí sim, fomos dar uma olhada no cafezal do sítio. Com toda essa bagunça climática, a água extra que vem do biodigestor é muito bem-vinda. A cada 3, 4 dias eu vou mudando a mangueira. Eu me desce um lugar grande, né? Onde põe a água dá uma mudada boa, né? Porque daí conserva a terra úmida, né? Com esse calor que tá fazendo, o café gosta de bastante água, né? E o abacate também. Nem todas as propriedades rurais do município receberam, num primeiro momento, os biodigestores da prefeitura. E é aí que entram as soluções simples e de baixo custo para os produtores tratarem o esgoto e ainda utilizarem a água como recurso para a plantação. Aqui nesse sítio, por exemplo, os donos instalaram um sistema chamado vermifiltro. Basicamente, é uma bombona de 200 litros, que no fundo dela eu tenho entulho, depois eu tenho uma pequena camada de brita e por cima eu tenho palha. Para completar, minhocas que vão digerir as fezes e transformá-las em humus, um adubo natural. O vermifiltro é um minhocário que trata o saneamento do esgoto da casa. O custo de implementação do sistema desse é baixíssimo. Com R$300, alguma coisa em torno disso, a família é capaz de sanear o seu próprio esgoto. Um investimento acessível para a Ana e para o Genivaldo, que tem uma produção de orgânicos em Socorro. Ana, se a gente disser na reportagem que vocês plantam quase de tudo, não é exagero. Não, a gente planta. É pequenininho, mas é formato de morango. Tem os mais graúdos também, Genivaldo. Além das uvas, das bananas, que aliás são as únicas que recebem a água que vem do vermifiltro. Como o terreno já é caído, a tendência da água é descer. Então vai pegar direto na raiz dessa bananeira. Ela vai filtrar toda essa água. Antigamente a fossa nossa era aqui.
Sempre dá problema, enche, tem que abandonar, cavar, fazer outra, que já está no limite. Então, juntou tudo. Só benefício. Só benefício. O acesso ao esgoto tratado é um direito universal. Mas ainda assim, para quem não está lá muito acostumado com as benfeitorias por parte do poder público, foi como ter recebido presentes. Eu sou muito feliz por isso. Eu agradeço todo dia por ter essa vida, por estar aqui agora, conseguir esse biodigestor. Só posso falar assim, a palavra é gratidão. Os equipamentos de tratamento individual de esgotos são o mais novo capítulo na mudança de mentalidade ambiental em Socorro. Mas essa história de cuidar da água por aqui não é nova. 25 anos atrás, num ímpeto adolescente, uma turma fundou uma ONG que já recuperou mais de 600 hectares de mata nativa na região, a Copaíba. Ela veio de uma demanda de 4 jovens, éramos jovens, né, 16, 17 anos, e aí nessa época a gente tinha um professor biólogo que dava aula para os 4, e aí ele trouxe esse conhecimento para a gente, né, da importância da mata ciliar, como era importante ter a proteção na margem dos rios e o entorno das nascentes, para melhorar a qualidade da água, né. A Copaíba foi fundada em 1999 com o propósito de restaurar a Mata Atlântica e ligar os fragmentos de floresta da região. Na verdade, para conseguir ter esse resultado, né, a gente precisava das mudas. E aí a gente não tinha essas mudas, né? Então a gente começou a coletar as sementes. Coletando essas sementes, a gente colocava nos saquinhos, produzia as mudas e quando elas estavam prontas, a gente reunia as crianças menores que a gente. E aí a gente saía plantando nas propriedades, sem nenhum critério. O improviso foi dando espaço à organização. Os proprietários da região, antes desconfiados, passaram a enxergar o projeto com olhos mais generosos. Até que 10 anos atrás, a Copaíba ganhou essa área de quase 6 hectares. Essa propriedade eram de 2 senhoras, né? Elas entraram em contato com a Copaíba, querendo recuperar as suas áreas, né, as suas 2 nascentes que elas tinham, mas que estavam secas no momento em 2010. E aí a gente explicou, né, que aconteceria o plantio, mas esse plantio seria mais lento, né, e aí assim a recuperação também, mas com o tempo essa nascente retomaria. E aí elas não tiveram muita paciência de esperar, porque realmente demora um pouco. E aí, em 2014, elas resolveram doar a propriedade para a instituição. Em 2016, as nascentes voltaram. É gratificante, né? A Copaíba ela acaba dando só um pontapé inicial, né? E aí a própria natureza, se o homem não interferir, ela vai sozinha, né? E faz o seu percurso e vai reflorestando. Todo ano, mais de 400 mil mudas nativas de Mata Atlântica são produzidas por aqui. É muito gostoso assim a gente ver desde o início que chega aqui uma semente pequenininha, daqui a pouco ela já começa a germinar. E a gente cuida dessas mudas como se fossem assim umas crianças. Uns filhos, né, nosso. Um trabalho muito gratificante, né? Você doar o seu tempo a favor da natureza, a favor dos recursos naturais e compor essa equipe, eu acho que é de grande valia. As mudas da Copaíba chegaram até as terras do seu Antônio. Bom, do Tonhão, como ele prefere ser chamado. Tá um sol forte hoje, mas a gente tá aqui debaixo de uma sombrinha gostosa. É uma delícia, né? Tranquilo. Baixo das árvores, fresco, né? Gostoso. 9 anos atrás, como é que era aqui? Era tudo limpo, né? Não tinha nada de árvore, não tinha nada. Tinha muito pouquinho. Daí eu resolvi plantar. A natureza soube retribuir.
5 anos e mais de 1.400 mudas depois, a água voltou. Coisa linda. Pode beber essa água? Pode. Tranquilo? Tranquilo. Vem lá. Aguinha de mina? O que parece tão óbvio para a neta. Sem água a gente não vive. A água é tudo no nosso planeta. A gente precisa dela para sobreviver. E é uma coisa mais linda que tem aqui na propriedade do meu avô, na minha opinião. Também vai se incorporando à personalidade do avô. Eu não posso ver uma árvore, eu não corto mais, entendeu? Penso assim nas crianças, né? Você até emociona, porque eu protejo tudo na minha área aqui. Não deixo ninguém cortar uma árvore. Planto fruta. O Tonhão é um dos mais de 350 proprietários da região que aderiram à causa da restauração, graças ao trabalho da ONG. Qualquer coisa que a gente for produzir na propriedade, seja gado, seja produção, monocultura, café, eucalipto, precisa de água. Então, assim, sem água, o proprietário ele não sobrevive. Nós não sobrevivemos, né, sem a água. Um trabalho tão bonito, mas tão bonito que merece homenagem da Lara. Uma voluntária que crê no poder da arte e da natureza. Juntas, se possível. Floresce, cresce e nasce o nosso jardim da paz. E a luz do sol encoberta pela copa, a já espreita na manhã, sorrateira e gentil ilumina toda forma de vida divina. Nesse jardim, Atualmente, cerca de 600 hectares de áreas degradadas estão em processo de restauração sob os cuidados da Copaíba.